Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, da Central de Concursos, e a minha matéria é a língua portuguesa. Você já tem assistido aos nossos vídeos, tem aprendido bastante em relação à norma culta. Se não assistiu, procure lá na página da Central de Concursos online, que eu tenho certeza que você vai aproveitar nossas dicas, não só para os concursos públicos, que sempre é o nosso foco, mas também para a vida prática, para escrever nas redes sociais, para melhorar a sua comunicação. A nossa ideia é transformar de uma maneira mais prática aquele temido tema chamado norma culta. A norma culta é sua aliada, então você precisa disso para melhorar a sua comunicação. Neste vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a utilização do verbo haver. É uma dúvida muito comum em relação ao verbo haver, se ele pode ou se ele não pode pluralizar. Normalmente as pessoas generalizam e dizem que o verbo haver nunca pluraliza. O que não é verdade. Ele não pluraliza em determinados sentidos, em determinadas situações, que eu vou te mostrar nessa aula de hoje. Mas, normalmente, as utilizações que nós fazemos e que nós observamos por aí na vida prática, nas redes sociais, está escrito errado. Para você não errar mais, eu vou te mostrar primeiro um trechinho de uma música que é de uma dupla chamada Jorge Mateus. Não é para você ficar só pensando aí no seu amor quando você ouvir essa música. É para prestar atenção no trechinho que eu vou te mostrar para essa aula de hoje. Escuta aí. Enquanto houver razões, eu não vou desistir. Então você escutou aí que o Jorge Mateus, essa dupla aí famosa que fez essa música romântica, num trechinho, aliás, o título da música já envolve o tema da aula de hoje. No título está escrito assim, enquanto houver razões. E o trechinho a que eu quero que você fique atento é o trecho que diz, enquanto houver razões, eu não vou desistir. Você percebeu que o verbo haver está usado no singular? Porque o plural seria houverem. E talvez você tenha pensado, se a palavra razões, que faz referência ao verbo haver neste caso, está no plural, por que o verbo haver não está no plural? Por que está correta esta utilização na frase, dizendo houver razões? É muito simples. Toda vez que você quiser saber se o verbo haver fica no singular ou fica no plural, você vai se lembrar do seguinte, quando o haver é usado nos sentidos de existir, ocorrer ou acontecer, ele é considerado pela norma culta como um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo sem sujeito. Mas para não pensarmos tanto em nomenclatura, o que você deve memorizar é o seguinte, quer usar o verbo haver de maneira correta? Muito bem, troque o verbo haver por um desses três sentidos. Quais são? Existir, ocorrer ou acontecer. Caso caibam esses sentidos, obrigatoriamente o verbo haver vai ficar no singular. Nesta letra que eu te mostrei, nós poderíamos fazer isso. Vamos tentar? Olhe novamente aí comigo. Enquanto houver razões, eu não vou desistir. Você viu como é que poderia ficar? O Jorge Mateus disse, enquanto houver razões, não vou desistir. Trocando por existir, enquanto existirem razões, não vou desistir. Tudo bem? Conseguimos trocar o verbo haver por existir, o verbo haver fica só no singular. Mas vale a pena chamar a sua atenção. Existir, ocorrer e acontecer são verbos normais. São verbos que pluralizam normalmente de acordo com o seu sujeito. Quem tem a obrigação, segundo a regra, de ficar no singular é só o verbo haver. Você já ouviu, por exemplo, as pessoas falarem por aí, houveram problemas no país? É engraçado que as pessoas normalmente têm problema com a concordância verbal. Exatamente no momento em que a regra diz, tem que ficar no singular, o que nós fazemos? Pluralizamos, porque nós somos do contra. Mas veja de novo, se na frase houveram problemas, eu quero saber se essa frase está certa ou não, o que você vai fazer? Trocar o verbo haver por um daqueles que eu te falei. Quais são mesmo? Repita aí comigo. Existir, ocorrer ou acontecer. Vamos tentar trocar? Existiram problemas, ocorreram problemas, aconteceram problemas. Como nós conseguimos fazer a troca do verbo haver por um desses verbos, então é obrigatório que o verbo haver fique no singular. No lugar de houveram problemas, o que nós deveremos falar ou escrever? Houve problemas.
O tempo do verbo não importa. Presente, passado ou futuro, isso não importa. O importante é singular ou plural. No singular, sempre que for impessoal, nos sentidos de existir, ocorrer ou acontecer. Aprendemos mais uma? Eu quero que você passe a utilizar isso nas suas escritas, mas também na fala. É importante que nós apliquemos a norma culta também no nosso falar cotidiano. Nas provas de concurso, o verbo haver é solicitado no tema concordância verbal, que é exatamente para saber se o verbo fica no singular ou no plural. Aprendemos mais um pouco? Eu tenho certeza que sim e que você vai aproveitar essas dicas. Espalhe pelo mundo as regras de língua portuguesa e daqui a pouco todos vão dominar esse idioma que é maravilhoso. Aprendeu? Vem comigo, que é sucesso!